Fala aí, aluno, fala aí, aluna. Meu nome é Aaron Felipe e é com muito prazer que eu apresento esse curso de inglês para vocês. A intenção de gravar as aulas de inglês para os senhores que quer ser futuro sargento do Exército Brasileiro. Tá? Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Passar na ESA. Essa é a aula 1. E essa aula é sobre artigos em inglês. Tem a intenção de gravar aulas de inglês para os senhores, de início, mas eu pretendo bater todo o edital. Então, sem muita enrolação, pessoal, os artigos em inglês eles são divididos em definidos, que na verdade não é definidos, é definido, que é apenas o de. Que ele significa o, a, os, as, e ele pode ser usado no plural, como acabamos de ver. Pode ser usado no plural. Pode ser usado no plural. Além do definido, a gente também temos os indefinidos. Agora indefinidos. Definidos no plural. Por quê? Porque tem o a e o n. Opa, deu uma falhadinha. Que significa um e uma. Ele não tem gênero, pessoal. E ele é usado apenas no singular, apenas para singular. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, vamos com um exemplo aqui de artigos definidos. Como, por exemplo, aqui, the car is new. Ou seja, o carro é novo. Artigo definido para o singular, masculino. Já no outro caso aqui, ó, os cartões postais, ou seja, artigo definido plural masculino. Ou seja, ele também serve para o singular, para o plural, tanto no masculino e tanto no feminino, como por exemplo aqui, the backpack is blue. A mochila é azul. Artigo definido feminino e singular. The girls are playing. As meninas estão brincando, ou seja, aqui serve para o plural feminino. Ou seja, ele não tem gênero. Agora vamos para os artigos indefinidos, pessoal. Indefinite articles em inglês são usados quando nos referimos a algo em geral, não especificado. Na língua inglesa existem dois artigos indefinidos, o a e o an. Eles apenas podem ser usados diante de substantivos no singular. Em português são traduzidos por um e uma. O artigo indefinido a é usado diante de substantivos cuja grafia inicie por uma consoante ou por um som de consoante. Por exemplo, a car, ou seja, um carro. Um carro e aqui consoante. Pessoal, ele é bem da parte fonética, essa parte do inglês, que são os artigos indefinidos ou definidos. Na verdade, os indefinidos. Os indefinidos, ele é muito pela condição do som. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, a university. Nós usamos esse artigo, o a,
porque ele inicia com uma vogal, porém o som dela é de consoante. No inglês, esse U era como se fosse University. E como nós sabemos, o Y ele é uma consoante. Então, nesse caso, nós usamos o A ao invés do N. Agora, como foi especificado ali, o N ele é usado antes de vogais. Como, por exemplo, aqui. An apple. Uma maçã. Perdão. Aqui é maçã. E aqui, vogal. Muito fácil, muito simples. Então ele é bem tranquilo nessa questão. São raras exceções que mudam, como por exemplo university. Agora eu vou colocar um exemplo aqui de casos que começa por consoante, porém usamos o N. Como por exemplo, an hour. Ah, mas por que você vai estar colocando o N, sendo que aqui é uma consoante? Porque esse H, ele é um som neutro. Então a gente vai ler apenas essa parte aqui, que seria hour. Na questão da pronúncia, viu, pessoal? O significado seria hora, tá? Então, como esse aqui a gente ignora, e aqui é uma vogal, teremos que usar o N. Beleza, pessoal? Agora vamos uma explicação mais aprofundada dos artigos definidos, tá bom? Os artigos definidos, o definite articles, em inglês, são usados sempre que nos referimos a algo específico ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Na língua inglesa, existem apenas um artigo definido, que é o the. Perdão, aqui, o the. Que além de ser usado diante de substantivos no singular, é o único que pode ser usado diante de substantivos no plural. Em português, ele é traduzido por o, a, os, as. Bem simples, pessoal. Ao invés de ser um e uma, não existe uns e umas em inglês, tá? Porém, no definido, temos plural. Agora vamos para um exemplo de de. Usa-se de em substantivos únicos como the moon, ou seja, a lua. A lua é única, né, pessoal? Então usaremos apenas a lua, não existe várias luas, tá? Em teoria, né? The sun, o sol, tá? É algo único. The sky, o céu. O céu é único, pessoal. Então, nesse caso, para definirmos, usamos o de. Nomes geográficos: rios, mares, oceanos, polos, desertos, golfos, arquipélagos, ou seja, the Atlantic Ocean, o Oceano Atlântico. Único. Existem vários oceanos atlânticos. The South Pole, o Polo Sul. Só existe um Polo Sul, um Polo Norte. The Bahamas. Ah, mas Bahamas é um país. Tá, mas Bahamas também é um arquipélago. Arquipélago. Então, nesse caso, usamos o the. Tá? São raras as exceções que a gente não vai usar o the, como por exemplo países, e alguns países a gente vai acabar utilizando, como por exemplo Bahamas, que the Amazon, ó. The Amazon significa o Amazonas, mas a gente está se referindo ao rio, como no exemplo acima. Rios, mares, oceanos, arquipélagos, tá? Agora, se for falar do estado do Amazonas, a gente utiliza apenas Amazon. Ok? A gente utiliza apenas Amazon. Agora, para falar da empresa Amazon, utilizamos apenas Amazon. Porque não está se referindo ao rio, tá? Então, the Amazon. Para a empresa não é usado. Apenas Amazon. Ok? Não usa de diante de nomes de montanhas, continentes, países, estados,
cidades, exceto alguns casos, ou seja, de Brasil, não. De Argentina, não. De São Paulo, não. São raras as exceções que eu vou acabar explicando para vocês agora. Exceções: países com kingdom. Ou seja, na verdade aqui é maiúsculo, né? D. O Reino Unido. Pessoal, gaivota aqui, bizu, anotem, tá? Não vou falar de novo. O Reino Unido. Nesse caso, utilizamos o the. The United States. Que na verdade aqui, aí. Estados Unidos, States of America, né? Of America. Os Estados Unidos da América. Nesse caso, utilizamos o the. Agora no plural também. Como por exemplo, acho que é assim que é. Netherlands. Se tiver errado, vocês me corrijam, tá bom? Que é para os Países Baixos. Nesse caso, utilizamos o the, tá bom? Então são essas as exceções. Eu recomendo para vocês que pesquisem no Google também todas as exceções, porque na ESA também eles costumam cobrar, tá? Eles gostam de colocar pegadinhas, então é muito importante que vocês anotem, tá bom? Então anotem todas as exceções e os casos que não são usados. Casos que não são usados: países, estados, cidades, tá? Exceções: Kingdom, States, República, plural. Façam outra pesquisa e anotem todos que não são usados. Também nunca usamos de para falar de idiomas, português. Então, não utilizaremos para falar de idiomas. Português, Chinese, English, Spanish. Não utilizaremos o de. Para esportes, soccer. Não utilizaremos também. Não utilizaremos o de. Tênis, futebol. Também não existe de futebol. Ok? Nome próprio, por exemplo, Bob, John, Mary. Nesse caso não existe the Bob. Para falar o Bob. Tá errado. Não utilizaremos o the antes. John, the John, não existe. Nesse caso a gente usa o apócrifo, né? Jones, ou seja, Jones Hauser. Seria antes, né? Casa de John. Como por exemplo aqui, Mary's best friend is Bob, ou seja, pelo fato da gente estar usando o apócrifo, eu não usou, tá? O melhor amigo da Mary é o Bob. Não usa em sentido genérico. Brazilians love soccer. The Brazilians? Não. Nesse caso nós não usamos o the e ficaria: os brasileiros adoram futebol. Apenas Brazilians love soccer. Ok? Agora vamos resolver 2 exercícios aqui rapidinho. Quem quiser mais resoluções de exercícios, se tiver alguma sugestão para aulas de conteúdos que eu vou passando para vocês, eu prefiro mais exercícios do que explicação. Eu coloco mais exercícios para vocês. Eu quero só a explicação mesmo, os exercícios eu me viro, eu vejo em outro lugar. Então vocês me digam aqui nos comentários, tá bom? Então, comente o que vocês preferem. Tá.
It's, vamos colocar aqui, deixa eu aumentar aqui rapidinho. Tá. It's an honor. Por quê? Como eu já havia explicado anteriormente, esse H ele é neutro, então ele não tem som. Então vai ser apenas honor. Leremos apenas honor, nesse caso utilizaremos an, porque o O é uma vogal. Beleza, pessoal? Aqui, to meet a young. O que é? Aqui tá fácil. Aqui já é uma consoante. Antes de consoantes, utilizaremos o A. Tá? Então, gabarito, letra D. Alternativa D. Tá? Agora, questão número 2. That is an excellent. Por quê? O E, nós já sabemos que ele é uma vogal. Vogal com som vocálico. Vogal com som vocálico, utilizaremos o an. Simples. Laura in the office. Por que the office? Porque a gente está colocando um artigo definido, o escritório, tá? Então, nesse caso, utilizaremos o D. Alternativa D. De novo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu espero que esteja ajudando de alguma forma. E é isso. Tamo junto e é só o começo.